Pensa só numa organização que está começando, crescendo a todo vapor e, de repente, uma crise interna. Mas uma crise tão séria que ameaça rachar tudo ao meio. Pois é, essa é a história da igreja cristã lá no comecinho e de uma reunião que mudou completamente o rumo das coisas, a Assembleia de Jerusalém. A grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui é essa: como é que uma comunidade tão nova, com tanta coisa acontecendo, encarou uma crise de identidade que podia ter acabado com tudo e sobreviveu? É um verdadeiro quebra-cabeça da história e que tem lições muito importantes para a gente até hoje. E o mais curioso de tudo é que essa confusão toda não começou com um problema ou um fracasso. Pelo contrário, tudo começou com um sucesso gigantesco. Vamos entender como a melhor notícia que a igreja daquela época podia receber acabou, por incrível que pareça, acendendo o estopim da crise mais perigosa que eles já tinham enfrentado. A notícia era simplesmente fantástica. Paulo e Barnabé tinham acabado de voltar de uma viagem missionária com um relato incrível. Pessoas que não eram judias, os chamados gentios, estavam abraçando a fé em Jesus. Uma porta enorme tinha se aberto. Só que, junto com essa notícia maravilhosa, veio uma pergunta que era uma verdadeira bomba. E aqui o impasse ficou claro. De um lado você tinha Paulo e Barnabé defendendo que a salvação era um presente de Deus que se recebia só pela fé. Simples assim. Do outro lado, um grupo que batia o pé, dizendo: não, peraí, a fé em Jesus não é o suficiente. Para serem salvos de verdade, os não-judeus precisam seguir a lei de Moisés e ser circuncidados. Eram duas visões que não tinham como conviver. E quem era essa turma que defendia essa segunda ideia? Eles ficaram conhecidos como judaizantes. Basicamente, eram cristãos que tinham vindo do judaísmo, muitos deles do grupo dos fariseus, que era bem rigoroso. Para eles, o caminho para Jesus obrigatoriamente passava por todas as tradições judaicas. A situação ficou tão, mas tão séria, que a igreja de Antioquia, onde o problema estourou, simplesmente não conseguiu resolver. A única saída foi levar o caso para, digamos, a corte suprema da igreja na época, os apóstolos e os líderes em Jerusalém. O palco estava montado para um debate que ia definir o futuro de todo mundo. E quem começa a conversa é o apóstolo Pedro, e a abordagem dele foi genial. Ele não entrou numa discussão teológica sem fim. Pelo contrário, ele trouxe uma prova real, a experiência que ele mesmo viveu. Ele lembrou todo mundo que viu, com os próprios olhos, Deus dar o Espírito Santo aos gentios, sem que eles precisassem seguir ritual nenhum. O ponto de Pedro era simples: se o próprio Deus já os aceitou, quem somos nós para criar mais barreiras? Depois da prova da experiência, veio a confirmação das Escrituras. Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, se levantou e conectou todos os pontos. Ele mostrou que o que Pedro viu não foi um caso isolado, mas sim o cumprimento do que os profetas já diziam há muito tempo. A experiência pessoal e a autoridade da Escritura estavam em perfeita harmonia. Certo, a experiência foi apresentada, as Escrituras confirmaram, o clima devia estar tenso. Chegou o momento da verdade. A decisão que eles tomariam ali não iria apenas resolver aquele debate, mas iria definir a própria identidade do que significava ser cristão dali em diante. E a forma como eles anunciaram a decisão é fascinante. Eles não disseram simplesmente: a gente decidiu isso. A frase que usaram foi: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso mostra uma convicção muito profunda de que eles não estavam agindo sozinhos, mas em parceria com a direção de Deus para encontrar o caminho certo. Então, qual foi a solução prática? Ao invés de impor toda a complexa lei de Moisés, a Assembleia sugeriu 4 diretrizes bem simples. E o foco aqui era muito claro. Eram pontos culturais sensíveis, que poderiam criar muito atrito e impedir que os cristãos judeus e não judeus pudessem, por exemplo, comer juntos na mesma mesa. Era uma solução para promover a paz. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Essas regras não tinham nada a ver com conseguir a salvação, de jeito nenhum. A salvação continuava sendo um presente, pela graça. O objetivo dessas diretrizes era puro amor na prática. Garantir que as diferenças culturais não virassem um muro que destruiria a união da comunidade. Com essa decisão, o princípio fundamental da salvação pela graça foi finalmente reafirmado e saiu vitorioso. Ficou estabelecido que a fé em Cristo era o único e suficiente requisito para fazer parte do povo de Deus. Bom, a decisão foi sábia, mas e aí? Como o pessoal recebeu a notícia?
Uma coisa é a teoria, outra é a prática, né? Nessa última parte, a gente vai ver o resultado concreto dessa resolução e como a unidade, que estava por um fio, foi finalmente preservada. E eles agiram rápido. A decisão virou uma carta que foi enviada com mensageiros de confiança. Quando essa notícia chegou em Antioquia, que era o epicentro da crise, a reação não foi de desconfiança, mas de pura alegria. O peso das regras tinha sido tirado, a doutrina da graça estava segura e, o mais importante, a igreja continuou unida. No fim das contas, esse evento todo revela uma natureza dupla e muito interessante da igreja. Por um lado, ela é como um organismo vivo, dinâmico. Por outro, é também uma organização que precisa de estrutura e liderança sábia para conseguir navegar em meio aos conflitos. E uma coisa não funciona direito sem a outra. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a gente olhar para a forma como eles lidaram com tudo isso, eles ouviram as experiências, eles consultaram as escrituras e buscaram a união acima de tudo, que princípios daquela assembleia, de quase 2000 anos atrás, podem guiar a gente na resolução dos nossos conflitos hoje em dia?